Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eleu Carlos e estarei falando de uma ferramenta de recuperação de desastre definida por software. O nome dela é Zerto Virtual Replication. Bom, hoje grande parte dos elementos de um data center podem ser definidos por software. Mas o que é isso? Definir um elemento por software é você prover equipamentos como storage, rede ou até mesmo carga de trabalho através de um software e apresentar para a infraestrutura de TI utilizar. Às vezes, muitas vezes, te ajuda a substituir equipamentos mais caros. Posso dar um exemplo aqui, em vez de utilizar um storage físico, você utilizar vários servidores com discos na barriga, um software de SDS instalado gerenciando esse ambiente, Software Defined Storage, posso citar aqui o Ceph, que é muito utilizado, e aí sim apresentar esses volumes para o data center utilizar, ok? Agora que a gente já sabe o que é definir um elemento como por software, vamos falar da ferramenta Zerto Virtual Replication. Essa solução puramente de software é para quem está almejando resiliência de TI e precisa aí tem a necessidade de uma replicação virtual e recuperação de desastre de nível empresarial. Então, ou seja, essa ferramenta define o elemento recuperação de desastre por software, e ainda permite a orquestração, a automação da recuperação e também o backup, beleza? Vamos ver então como que funciona essa ferramenta. Bom, a gente tem um ambiente aqui, do lado esquerdo, o site de produção, do lado direito, o site aí de Disaster Recovery. Nos dois sites estão instalados o vCenter, a solução da VMware para virtualização. Poderia ser o System Center da Microsoft, sem problema, um de cada, poderia ser também, com dois hipervisores de cada lado com VMs rodando. Okay? O que eu preciso na instalação do Zerto? Vou precisar de um cara chamado Zerto Virtual Manager. Esta é a interface de gerenciamento. Então eu preciso que ela esteja instalada nos dois sites, tá? Porque imagine que deu um desastre, um problema num site, eu consigo gerenciar o ambiente pelo outro site. Isto é uma máquina virtual, tá? E a instalação é em minutos, tá? Vou precisar de mais um cara que se chama o Virtual Replication Appliance, VRA. Esse aqui é o motor da solução. Ele precisa estar instalado em cada hipervisor. Tá? Ele que faz a compressão, controle de banda, a resiliência, a replicação dos ambientes. Okay? Também é uma maquininha bem simples, sem muito recurso. E é um Linux que a gente não tem acesso. Tá? Bom, as mudanças são feitas a nível de bloco, tá? E essa replicação ela é quase síncrona. O RPO na casa de segundos, ou seja, se eu tiver um desastre eu consigo voltar segundos antes do desastre. Não precisa de snapshot, igual storages convencionais aí, onde você tem a replicação no nível físico, de storage para storage, você precisa de um mesmo fabricante, e tem um licenciamento que é caro. Aqui eu já vou ter a replicação a nível de software já, na camada ali do hipervisor. Então no momento do I/O, da escrita em disco, o VRA vai pegar essa informação e replicar para o outro site. É agnóstica a armazenamento, então eu posso ter qualquer storage utilizando aí apresentado no hipervisor. Vou precisar somente de um espaço maior no outro site para questão do vDisk Journal, tá? Os logs aí das transações. Já nesse outro ambiente a gente tem aqui um cenário com o System Center da Microsoft instalado, também com o ZVM, também com o VRA. Já na parte da nuvem, tá? Eu vou ter só um cara chamado ZCA, que engloba o ZVM e o VRA. Tá? Na Amazon, na Azure e em parceiros da Zerto aí, como por exemplo a IBM Cloud. Bom, posso ter cópias
de N to many, então de um para vários, a replicação. No momento que está sendo gravado no site de produção, o VRA pega essas informações e replica para os outros sites, tá? E o RPO na casa de segundos. O legal da parte da nuvem é que isso é salvo, essa replicação, esses arquivos, no S3 da AWS, no caso, discos mais baratos, e Blob na Azure. Okay? Então, eu não estou pagando nada aqui no momento. Claro, eu pago pela instância do ZCA. Mas, enquanto eu não startar um failover, um desastre, para o lado da nuvem, né, ou fazer um teste, eu não vou estar pagando CPU, memória e utilização para essas máquinas, pois elas não vão estar iniciadas, essas instâncias, lá na nuvem. Okay? Bom, você pode recuperar, além de VMs, arquivos e pastas, e em questão de minutos aí, o RTO. Tá? Posso ter múltiplos SLAs, tá? Então definir um tempo de desastre de uma semana, por exemplo, na Amazon, 2 semanas na Azure, e além disso definir grupos de aplicação. Determinadas aplicações vão ser replicadas para Amazon, outras para Azure. Né? Então é uma solução tudo em um. Bom, isso aqui é o Virtual Protection Group, VPG. Esse cara aqui que me ajuda em toda a proteção e recuperação das VMs, tá? Imagine que você tenha um ERP, onde eu tenho um banco Oracle e o produto, né? Então eu vou criar um grupo chamado VPG1 com essas VMs. E aí eu vou definir também a ordem de boot delas. Tá? Por exemplo, sobe o Oracle, 10 segundos depois sobe o produto, né? E para qual site que ela vai ser replicado. Eu ainda defino a rede, configuração de rede, uma rede bolha separada, claro, até para poder estar fazendo os testes, né? Defino uma rede bolha separada. Executar scripts antes, depois, posso ter toda essa automação. Aqui já é a interface, né? Interface em HTML5, ela te remove a dependência do indivíduo, o cara aquele que tem a informação toda de como subiu o disaster recovery na cabeça. Vai que ele falta no dia do desastre, né? Então a interface do Zerto elimina esse cara e você tem todas as informações nela que é preciso para estar subindo o ambiente de disaster recovery. Com 4 cliques vocês vão ver que eu subo o ambiente. Aqui a gente está vendo que está com problema no ambiente, tudo vermelho, né? Basta eu clicar em failover, escolher as aplicações, os grupos de aplicações, a máquina do tempo, escolher em qual segundo antes do desastre. Se eu não marcar nada, ele vai pegar o último. E aí sim, clicar em Start e o desastre vai começar a subir. O que nesse momento acontece? Vai ser criadas as VMs, anexados os VDisks, a ordem de boot que eu defini lá nos VPG, subiu o Oracle, depois o produto, toda a automação, né? No caso de configuração de rede, execução de scripts, de validação, acontecem nesse momento que eu declaro failover. Ok? Então eu vou ter uma rede isolada, né? O legal aqui também, o teste, se eu for fazer um teste de failover, ele é não disruptivo, tá? Então, o meu produção vai continuar sendo sincronizado por disaster recovery, mesmo eu testando. Né? Outras soluções não fazem isso, não fazem. Então eu posso ter vários disaster recovery, um para vários. A migração pode ser em escala pequena e grande, então a ferramenta Zerto pode estar te ajudando a replicar entre tecnologias, por exemplo. Quero migrar de um Hyper-V para um VMware, ou passar para a nuvem todo o meu data center, todas as minhas VMs. Posso utilizar o Zerto para estar fazendo isso, do VMware para a AWS. Né? E aí, em questão de minutos, aí a gente passa o ambiente. Claro que vai depender muito do tamanho do ambiente. Essa primeira vez de sincronismo na implementação sempre demora mais, é claro, né? Mas eu posso, é uma coisa legal que eu posso começar ela a partir de uma VM. Vai que eu copio lá essas VMs de produção para o outro site, aí eu digo para a ferramenta, inicia o sincronismo a partir dessa VM aqui. Que eu já vou ter ela copiada lá para o disaster recovery, para o meu outro site. O failback, depois que eu voltei, o ambiente de produção
só vai ser retornado aí a diferença, tá? Do tempo que ficou parado o ambiente. Bom, eu vou mostrar um demo para a gente ter uma ideia melhor, se eu consigo simular aqui esse teste. Tá? Bom, aqui a gente tem a interface, né? Mostrando quantas VMs protegidas, o quanto eu estou protegendo de dados, o RPO na cada segundos e compressão. Já eu criei um data center DC1, que é o meu produção, com todas as maquininhas rodando aqui, tá? Esse é o meu data center 1. O outro data center 2, pode ver que não tem muita coisa rodando aqui, que vai ser minha contingência. Um outro data center 3 com Hyper-V e mais um na Amazon. Pode ver que só tem os ECA rodando aqui. As maquininhas não estão aqui rodando, então eu não estou pagando por CPU e memória, nada aqui. Eu vou tentar simular, tá? Então, se eu quiser fazer um teste durante o dia, sem afetar a produção, com poucos cliques, sem envolver um monte de equipes, né? Ou fazer um plano de disaster recovery, ter que elaborar, ou então usar o final de semana para e ainda gastar com hora extra, envolvendo um monte de equipes, né? O Zieto vai te eliminar tudo isso aí, tá? Pode ver aqui que o ambiente na AWS não tem nada rodando, ok? Deixa eu tentar mostrar aqui como se simula isso com 4 cliques. Bom, aqui embaixo a gente vê que está marcado no seletor aqui no lado direito embaixo, está marcado para teste, né? Se fosse para valer eu deixaria é só marcar para live aqui, que seria declarar um disaster recovery real, né? Pode ver que fica tudo em vermelho aqui para o operador, para ele saber que está no real. A interface a partir da versão 7 está um pouco diferente, mas só em local diferente, mas é bem parecido. Tá? Até melhorou um pouco a parte de relatórios e também foi adicionado um tempo maior a janela de tempo, né, de recuperação. Vou botar em teste e clicar em failover aqui, selecionar as máquinas. Então, na partir da versão 7 eu vou ter além desses 30 dias, para eu selecionar aqui o tempo que eu quero restaurar, né? Eu vou ter também um tempo maior, digamos assim, onde eu posso, a partir eu seleciono aqui a janela de tempo, de segundos, só vou ver aqui de onde que vai, para onde vai, e vou clicar em Start, e vai começar a subir meu disaster recovery. Bom, aí a partir da versão 7, como eu estava falando, a gente pode, a partir do disaster recovery, criar backups, mas backups do tipo sincronizando, igual eu estou mostrando aqui. E eu posso guardar isso em repositório, SMB ou NFS, bem legal. Bom, pode ver que o ambiente começou a subir, né? Tem um rodando aqui, deixa eles iniciarem um pouco, eu vou mostrar como que fica a situação nos outros sites, né? Então eu tenho tudo visual aqui pela interface, né, que está acontecendo no ambiente. O meu link ele não precisa ser, o requisito é 5 MB, tá? Então imagine que eu tenho um link de 10 MB, eu ainda posso configurar a ferramenta, não passa de 5 MB a utilização, é configurável. O meu Data Center 1 é operacional, todo mundo pode continuar trabalhando. Já no DC2 o cenário é outro, começou a subir máquinas aqui de teste recover, né? Então eu tenho as maquininhas subindo aqui conforme os grupos de aplicação que eu criei. E defini que determinado grupo vai replicar para o outro VMware, o outro para o outro Hyper-V, o outro para a Amazon. E dou prioridades, ordem de inicialização, né? Já que no Hyper-V podem ver também que as máquinas estão subindo, tá? Na Amazon agora sim, subiram as máquinas e eu vou começar a pagar por isso. A partir do momento que eu dar um stop lá no meu teste, essas máquinas todas vão ser limpas, tá? Voltar ao ambiente anterior e eu vou parar de pagar, ter custo lá na nuvem, né? Bem legal. Pessoal, isso tudo é operacional, tá? Operacional o ambiente, tá? Eu posso aqui, eu vim nessa máquina que é um Windows com Oracle, subir o DBA, dar o acesso ao DBA, o DBA executar as queries dele, fazer os testes aqui. Imagina que o suporte precisa testar determinado produto, a atualização dele. Eu posso em poucos segundos aí, minutos, né?
entregar o ambiente todo para o suporte e eles fazerem os testes de atualização e depois a gente parar com esse teste e eles aplicarem realmente em produção. Ou até mesmo para simular como ficaria a performance desse ambiente em outro site. Enfim, eu posso utilizar a ferramenta para vários testes aí, inclusive para migração de tecnologia. Aqui a gente basta dar um stop agora, colocar uma nota se for sucesso ou falha meu teste, né? E o Zerto vai fazer todo o trabalho de excluir as máquinas que foram criadas para teste nos outros ambientes. Eu não tenho que ir lá no hipervisor ou na nuvem e excluir, tá? Tem que ser feito aqui pelo Zerto, ok? Para não ter problema. O mais legal de tudo isso é que no final vai me gerar um relatório, tá? No qual eu vou ter noção, posso mostrar para o gestor quanto tempo eu levaria para subir o meu disaster recovery. Posso ainda configurar no Zerto de 6 em 6 meses, mandar um e-mail dizendo, ó, tá na hora de você executar o teste de disaster recovery. Imagina o gestor ter esse relatório e ter noção de quanto tempo ele ficaria fora em caso de um desastre, né? E isso bem detalhado por máquina virtual, para você estar sabendo onde é que está levando mais tempo para subir, qual VM está levando mais tempo, qual o grupo de aplicação, né? Então, pessoal, a plataforma aí é baseada em uma base de CDP, Continuous Data Protection, proteção contínua de dados, e juntamente com a orquestração e automação do desastre, que integra tudo em uma única ferramenta, ou seja, é convergente. E você tem ainda o backup a partir do site de disaster recovery e armazenamento em repositórios, né? Muito legal. E retenções em curto prazo, que é em segundos, e retenções de longo prazo, tá? Uma tecnologia nova que a Zerto colocou a partir da versão 7, que é o Elastic Journal, tá? Bom, vou mostrar aqui a IBM, a parceria da IBM, né? Até mostrando aqui o RPO na casa de segundos e o RTO na casa de minutos. Como a IBM tem uma parceria com a Zerto e utiliza o motor do Zerto na sua solução para vender Disaster Recovery como serviço, ok? Então, uma solução bem utilizada aí aqui no Brasil, quem está representando aí, uma das representantes, né? A Primora, que tem essa parceria. Quem quiser saber mais informações sobre a ferramenta, você pode estar entrando em contato com a Primora, tá? Inclusive na questão de licenciamento. Eu sei que é por máquina protegida e existe alguns tipos de licenciamento. E é bem mais em conta aí que outros concorrentes. Ok? Então valeu, pessoal. É isso aí.